Salve, salve! Entramos na reta final. Estamos agora dentro de regência e crase. Já falamos sobre coesão textual, ortografia e acentuação, pronome e verbo, sintaxe, pontuação, concordância e regência e crase. Não acaba aqui, hein? Ainda tem reescritura e correção. Beleza? Vamos falar sobre isso depois de regência e crase. Todos os pontos que eu selecionei e as questões que eu selecionei foram para tentar mostrar a você, até este momento, que o CESP tem um determinado padrão de questões, uma determinada repetição no que diz respeito àquilo que o cara pede sobre os assuntos que a gente viu até o momento, beleza? Eu espero que você tenha internalizado isso, tenha realmente absorvido essas informações, tenha paralelo ao curso de questões comentadas até então, feito de repente outras questões, beleza? Porque quanto mais questões você faz, mais seguro você fica no dia da prova. E não deixe de comparar a teoria com as questões comentadas. Isso é primordial. É por isso que eu insisto, dizendo a você, acompanhe teoria com questões comentadas. Pegue o meu curso anterior de teoria e acompanhe com esse curso atual, beleza? Ou pegue o meu material no Estratégia Concurso e acompanhe com esse curso de agora, videoaula, beleza? De questões comentadas do CESP. Se programe para isso, tranquilo? Não quero ver você na hora da prova com nervosinho, tremedeira nas pernas, nada disso. Quero ver você tranquilo, calmo, 2 minutinhos a cada questão você resolve, feliz da sua vida. Tranquilo? Gramática não mais vai ser o seu problema se depender de mim. Belezinha? Tranquilidade? E lembre-se, o CESP, como a gente viu nesse curso até agora, gosta de trabalhar todos esses assuntos que eu estou focando, mas em sintaxe o nível é um pouco mais pesado, lembra disso? Então dá um gásinho maior dentro de sintaxe. Os outros assuntos são mais relax. Dá pra gente trabalhar com muito mais conforto. Beleza? Regência e crase. E aí? Difícil? Fácil? Vamos ver agora. Olha aí pra telinha, por favor. CESP-UNB, PF, Polícia Federal, papiloscopista, 2012. Mais uma questão fresquíssima. Número 1. Na linha 24, aí vem o trechinho. Daqueles que não se impõem às mesmas renúncias. Daqueles que não se impõem às mesmas renúncias. Considerando-se a dupla regência do verbo impor, quem impõe algo a alguém, e a presença do pronome mesmas, seria facultado o emprego do acento indicativo de crase na palavra as, da expressão as mesmas renúncias. O cara está dizendo que seria facultado, ou seja, opcional, o emprego do acento indicativo de crase na palavra as, da expressão as mesmas renúncias. Parceiro, toma cuidado. Vamos lá. Daqueles que não se impõem às mesmas renúncias. Quem não se impõe a alguma coisa. Beleza? Quem não se impõe a alguma coisa. Então, ele não impõe as mesmas renúncias, objeto direto. A si mesmo, objeto indireto. Percebeu? Que o verbo impor é um verbo transitivo direto e indireto? Aí o cara diz que eu posso colocar um acento indicativo de crase aqui, que é facultativo. Parceiro, você não poderia fazer isso. Por quê? Porque isso aqui é objeto direto, não é um termo preposicionado. Para ter crase, lembra disso? Eu tenho que ter preposição a mais o artigo ou o pronome demonstrativo iniciado por a. Então, a mais a, resultado, a craseado. Beleza? Não é o caso. Por quê? Porque, olha só, o verbo impor exige 2 complementos. Quem impõe algo a alguém. Daqueles que não se impõem às mesmas renúncias. Ou seja, daqueles que não impõem o quê? As mesmas renúncias a quem? A si mesmos. Percebe que isso aqui é objeto direto? Objeto direto não é um termo preposicionado. Então esse as aqui é só um artigo. Eu posso colocar o acento indicativo de crase aqui? Jamais. Então, a questão número 1 está
errada. Olha para mim rapidamente. Percebe que essa questão trabalhou regência e crase? Regência do verbo impor e crase facultativa. Por isso que eu digo, se você quiser fazer uma prova de concurso, se você quiser, você tem que se preparar muito. Você tem que estar na ponta dos cascos. A questão não é difícil. Agora, se você não sabe a regência do verbo impor, e se você não sabe os casos de crase facultativa, que são tradicionalmente 3, você vai errar uma questão dessa, de bobeira. Tá afim? Não. Então, parceiro, estuda a regência, estuda a crase, que depois que você estiver bem treinado, vai olhar para essa questão, opa, muito fácil. E aí vai correr para o abraço e ser feliz. Beleza? Próxima questão, vamos lá. Olha para a telinha, meu camarada. SESP-UNB, TCDF, Auditor de Controle Externo 2012. Mais uma questãozinha de 2012. Número 2. No trecho, exceção a essa regra, é opcional o emprego do sinal indicativo de crase. Bem, é a segunda vez que o cara fala sobre crase facultativa, crase opcional. Então eu vou fazer um adendo para você agora. Olha para mim. Crase facultativa. 3 casos de crase facultativa. Primeiro caso de crase facultativa ocorre antes do pronome possessivo adjetivo feminino. Exemplo, olha para a telinha, por favor. Renunciou à sua posição na empresa. Renunciou à sua posição na empresa. Quem renuncia a alguma coisa, não é isso? Ele renunciou à sua posição na empresa. Tá vendo esse pronome possessivo? Esse pronome possessivo, meu camarada, é adjetivo. É um pronome possessivo adjetivo. Como assim? Pronome possessivo adjetivo. É um pronome que está ligado a um substantivo. E ele é feminino. Então, meu camarada, a crase é facultativa, pode ou não ocorrer crase diante de pronome possessivo adjetivo feminino. Esse é o primeiro caso de crase facultativa. Segundo caso de crase facultativa, com a locução prepositiva até a. Essa locução prepositiva até a crase pode ou não ocorrer. Com ela, a crase pode ou não ocorrer. Beleza? Vou te dar um exemplo aqui. Fui até a praia. A crase aqui é o quê? Facultativa. Diante da locução prepositiva até a, pode ou não ocorrer crase. Terceiro caso. Terceiro caso, clássico, é de nome próprio feminino. Nome próprio feminino. Lembra disso? Nome próprio feminino? Então, olha para mim rapidinho. Vou te dar um exemplo aqui, não vou escrever não. Eu digo assim, ó. Eu entreguei isso a Maria. Deveria ter crase, né? Porque Maria é a palavra feminina, A mais A, crase, não é isso? Só que diante do nome próprio feminino, a crase é o quê? Facultativa. Se ela é facultativa, meu camarada, ela é facultativa, ela é opcional. Beleza? Volta para a questão. Olha aí na telinha. Número 2, no trecho. Exceção a essa regra, é opcional o emprego do sinal indicativo de crase. Não é opcional, porque não está dentro desses 3 casos de crase opcional, de crase facultativa. Não pode ter crase diante de pronome demonstrativo esse, essa, esses, essas, isso. Este, esta, estes, estas, isto. Não pode ter crase diante destes pronomes demonstrativos. Não pode. Beleza? Então, jamais ocorreria a crase aqui. Jamais. Agora, se tirasse o essa, pestana, exceção à regra. Isso é uma exceção à regra. Exceção a mais a regra, aí A mais A igual a craseado. Se não tivesse o essa, aí tudo bem, poderia haver um acento indicativo de crase. Beleza? Poderia não, seria obrigatório.
Ok? Então, número 2, errada. Próxima questão. CESP-UNB, MPE, Piauí, Analista Ministerial, 2012. Número 3. No trecho, somado aos que vinham sendo realizados nos últimos anos, o elemento aos poderia ser corretamente substituído por aqueles. A gente já viu essa questão, lembra? Lá em coesão textual, se eu não estou enganado, ou foi em pronome? Enfim, de qualquer maneira, observe o seguinte. O cara está trabalhando com a noção de crase. Ué, Pestana, mas aqueles? Aquele não é um pronome demonstrativo masculino? Como é que pode ter crase nesse pronome demonstrativo masculino? Parceiro, olha para mim. A crase é a fusão de duas vogais idênticas. Crase é isto. Fusão de duas vogais idênticas. Ou seja, quando eu tenho A mais A, resultado. A craseado. Tranquilidade? Beleza? Mesmo? Então, maravilha, hein? Show de bola. Então, meu camarada, raciocina comigo. Eu não resisti àquele doce. Quem não resiste a alguma coisa. Concorda? Quem não resiste a alguma coisa. Então, esse a, preposição, vai se juntar com o a do aquele. A mais aquele craseado. Beleza? Vem o a da esquerda, vem o aquele da direita. O a mais a se junta. Bluf. Aí fica o aquele craseado. Então, volta para a questão aí. No trecho, somado aos que vinham sendo realizados nos últimos anos, o que é somado a mais aqueles. Lembra que esse os aqui é um pronome demonstrativo? Quando ele vem antes do pronome relativo que pode ser substituído por aqueles, somado a aqueles. A mais a, resultado. A craseado. Tranquilidade? Beleza? Show de bola. Então, a número 3 está correta. Muito correta, na verdade. Olha para mim rapidamente. Rapidão. Se liga só. O que cai na prova do CESP sobre regência e crase? Cai tudo sobre crase. Regência cai menos do que crase. Então, se você tiver que dar um gás para o CESP, qual é o bizu que eu te dou? Crase. Estuda tudo sobre crase. Porque regência não é trabalhado muito. Não é um assunto que é muito trabalhado. Agora, por outro lado, raciocina comigo. Vai, pensa comigo. Você vai deixar de estudar regência por causa disso? Não. Porque crase e regência são dois assuntos que têm tudo a ver. Porque, vamos lá, se a crase não é a preposição a mais o artigo a ou mais o pronome demonstrativo iniciado por a, não é isso? Normalmente, não é essa definição básica de crase? A mais a craseado. Beleza? Parceiro, quando a gente fala, é a preposição a mais o artigo a, essa preposição tem que vir de algum lugar, irmão. E aí ela vem de onde? Ela vem da regência de um verbo ou de um nome. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Eu assisti. Assistir no sentido de ver, tá? Quem assiste, verbo, né? Assistir. Quem assiste a. Mas a peça de teatro, o que eu vou ter? O a, peça de teatro, craseado, não é isso? Quem assiste a. Mas a peça, a mais a, crase. Beleza? Tranquilo? Agora, às vezes não é um verbo que está pedindo a preposição. Às vezes é um nome. É por isso que a gente diz que existe a tal da regência nominal. O que é a regência nominal? É quando um nome exige um complemento preposicionado. Exemplo, eu tenho aversão a filmes de terror. Teria crase? Não, porque diante de nome masculino, filme, não pode ter crase. Agora, eu tenho aversão a peças de teatro. Teria crase? Peças é palavra masculina. Ou melhor, palavra feminina. Teria crase? Também não. Sabe por quê? Porque a palavra peças está no plural. Não pode ter crase antes de palavra pluralizada. A não ser que seja
eu tenho aversão às peças. Aí tudo bem. Aí eu teria a preposição a, porque quem tem aversão a. Mais as, a mais as craseado. Aí tudo bem. Então, parceiro, regência verbal, quando o verbo pede um complemento. Regência nominal, quando o nome pede um complemento. Tranquilo? Beleza? Então, regência e crase são assuntos que estão cruzados, cara. Você não pode deixar de estudar um por causa de outro. Agora, o que cai mais no CESP é crase. Beleza. Então, tu vai dar uma estudada maior, melhor, mais profunda em crase. Safo? Tranquilo? Show de bola. Volta aí para a questão. Vamos lá. CESP-NB, BRB, Analista de Tecnologia da Informação, 2011. Número 4. No trecho, essa propensão tenderá à aceleração. O uso do sinal indicativo de crase não é obrigatório. Pô, para tudo. Errado. Já está errado aqui. Irmão, o cara diz que isso aqui, o sinal indicativo de crase, que é chamado de acento grave, né? Esse acento aqui é chamado de acento grave. Ou sinal indicativo de crase. O acento grave é um sinal indicativo de crase obrigatório nesse caso. Por quê? Porque quem tende, verbo tender, quem tende a, mais a aceleração igual a aceleração. Então o cara diz que a crase não é obrigatória. Pô, isso está errado. Ponto final. Não precisa nem ler o resto. Eu vou ler só para cumprir tabela. Haja visto que o verbo tender, com o sentido empregado no texto, pode ter complementação direta, ou seja, objeto direto. Mentira. Mentira. Isto é, com ou sem preposição. Mentira, mentira. Conversa fiada. O verbo tender é verbo transitivo indireto. Quem tende a. Beleza? Então, meu camarada, número 4, errado, simples assim. E aí você não vai dar um mole desse no dia da prova, hein? Beleza? Show de bola. Não erre. CESP-NB, TJ Espírito Santo, Analista Judiciário, Letras, 2011. Vamos lá. Questão número 5. Observe só um detalhe, olha para mim rapidinho. Observe só um detalhe. Nas provas que eu pesquisei, de 2012, eu só encontrei estas questões de crase. Beleza? Só encontrei estas. Agora, o fato é... mas foram poucas, meu camarada. Eu encontrei uma a cada prova, praticamente. As provas de 2012 que já foram elaboradas pelo CESP, eu encontrei pelo menos uma questão de crase. A maioria, se eu não me engano. Eu acho que tinha uma ou duas que não rolava crase. Mas a maioria tem. Então, quer dizer, é um padrão, tem crase, cai crase. É importante você saber, tá? Fica a dica, volta para a questão número 5. Em conectar a sua moralidade à natureza das coisas, o emprego do sinal indicativo de crase indica que o verbo conectar está sendo utilizado com a preposição a, regendo um de seus complementos. Estaria igualmente correto e coerente o emprego, em vez da preposição a, da preposição com, não cabendo, nesse caso, com o uso do acento indicativo de crase. Cara, perfeito. Perfeito. A questão está certa. Vamos ver, vamos lá. Quem conecta algo, objeto direto, a alguma coisa. A alguma coisa. Como a palavra natureza é feminina, então eu tenho preposição a, exigida pelo verbo conectar, mais o artigo a. A mais a craseado. Aí o cara diz o seguinte... O verbo conectar, olha aí, questão de regência, né? O verbo conectar também estaria igualmente correto se no lugar da preposição a tivesse preposição com. Ou seja, conectar a sua moralidade com a natureza das coisas. Aí ele diz, o uso do acento indicativo de crase não cabe. Realmente não cabe, porque para ter crase precisa ter a mais a. Porque crase é a fusão de duas vogais idênticas. Se não tem a mais a, não tem crase. A questão está totalmente correta. Agora, uma parada que eu queria destacar é o seguinte. Olha para mim rapidinho. Tem um gramático chamado Celso Pedro Luft,
que fez fez dois dicionários. Dois dicionários, um de regência verbal e um outro de regência nominal. Os dois dicionários são sensacionais. São, assim, você que é concurseiro precisa ter isso na sua biblioteca. Um dicionário de regência verbal, um dicionário de regência nominal. Não precisa ser do Celso Pedro Luft, pode ser do Francisco Fernandes, que são dois grandes nomes dentro desse universo de regência verbal e nominal. Ok? E aí, o que o Celso Pedro Luft diz no dicionário dele de regência? Ele diz que tem alguns verbos e tem alguns nomes que são verbos que exigem complementos ou nomes que exigem complementos cuja preposição é igual à inicial dos verbos e à inicial dos nomes. Ué, como assim, Pestana? Vamos lá, conectar. Esse conectar, percebe? Conectar, conectar. Esse verbo é iniciado com com, beleza? Ou com co. E aí, alguns verbos, não são todos, alguns nomes exigem um complemento com uma preposição que se assemelha à inicial desses verbos e desses nomes. Olha que interessante. Isso, o cara já diz no livro dele há muito tempo. Poucas pessoas sabem essa informação. E eu estou te passando aqui. Então, por exemplo, na dúvida, no dia da prova, quando for fazer uma questão de múltipla escolha, porque CESP o buraco é mais embaixo, né? Porque é certo ou errado. Mas numa questão de múltipla escolha, tenta analisar regência dessa maneira. Tenta. Alguns verbos, quando você ficar na dúvida, para ver se a preposição é parecida com a inicial de alguns verbos. Beleza? Tenta dar uma olhada nisso. Procura saber essa informação, ver se cabe em algumas questões e tudo mais. É um assunto bem interessante, regência, tá? Não cabe aqui ficar me alongando. Vamos voltar para a questão, que é o que importa. Volta para ela, vai. Então, conectar a sua moralidade com. Quem conecta algo com alguma coisa. Beleza? Então, está certo, sem crase. Vamos que vamos. CESP-UNB, Correios, cargos de nível superior, 2011. Número 6. Olha para a telinha. O emprego do sinal indicativo de crase em sujeitado à residência forçada manteria a correção gramatical do texto. Vou repetir. O emprego do sinal indicativo de crase em sujeitado à residência forçada manteria a correção gramatical do texto. Em outras palavras, o cara está perguntando o seguinte. Se eu coloco o acento indicativo de crase aqui, isso manteria a correção gramatical do texto. É verdade. Por que é verdade? Porque quem está sujeitado ou sujeito está sujeitado ou sujeito a. Mas a, da palavra residência, né? Artigo. O que faz? A mais A igual a craseado. Então, meu camarada, questão fácil, tranquilo, molíssima. Agora, o que é interessante sobre esse sinal indicativo de crase é o seguinte. Quando eu digo sujeitado à residência forçada, sem crase, e sujeitado à residência forçada, olha que ideia interessante. Vamos lá. O CESP gosta muito de trabalhar a questão de crase desse tipo, tá? Então, coloca aí 10.000 exclamações e preste bastante atenção. Se eu tiro o sinal indicativo de crase e digo sujeitado à residência forçada, eu estou falando de qualquer tipo de residência. De qualquer tipo de residência forçada. Agora, quando eu digo sujeitado à residência forçada, quando eu digo sujeitado à residência forçada, eu estou especificando que residência é essa. É como se o locutor do texto soubesse que residência é essa. Mas por quê, Pestana? Porque quando eu tenho o sinal indicativo de crase, a ideia é que eu tenho uma preposição, mas o artigo definido. E o artigo definido tem o papel de especificar o substantivo. Então, por exemplo, observe esse slide aqui rapidinho. Eu digo assim, ó. Ele só se refere... Calma aí, deixa eu diminuir a letra. Ele
só se refere à mulher. Quando eu digo ele só se refere à mulher, sem crase, apesar do verbo referir-se ser um verbo transitivo indireto e exigir a preposição a, por que não tem crase aqui? Porque a ideia é a seguinte, quando eu digo ele só se refere à mulher, eu estou querendo dizer que ele só se refere ao ser mulher, ao indivíduo mulher. Ele só se refere à mulher. Ou seja, a mulher como um todo, como um ser. Beleza? Como uma espécie. Quando eu digo ele só se refere à mulher, significa que ele não se refere a homens, nem a crianças, nem a idosos. Mas sim, ele só se refere à mulher. A mulher como um todo, de maneira genérica. Então, meu camarada, quando o substantivo tiver sentido genérico, vamos aí. Quando o substantivo tiver sentido, opa, volta tudo. Quando o substantivo tiver sentido genérico, não rola crase antes. Não rola crase antes. Pestana, mas se eu quiser, e se eu conhecer a mulher, e se eu quiser especificar a mulher, eu posso colocar o acento indicativo de crase? Pode. Ele só se refere à mulher. Agora, note o que é interessante. O cara que falou isso aqui, ele sabe quem é a mulher. E o cara que só se refere a essa mulher, também conhece essa mulher. Por quê? Porque o acento indicativo de crase indica o quê? Que tem a preposição a mais o artigo a. Esse artigo a é um artigo o quê? Definido. Se é um artigo definido, ele especifica o substantivo. Então isso indica que tanto a pessoa que está falando isso, quanto esse indivíduo, que só se refere à mulher, ele sabe quem é a mulher. Mulher agora não tem mais o sentido genérico. Eu não estou falando da mulher como um todo. Eu não estou falando da mulher em sentido geral. Eu estou falando de uma mulher específica. Aí a crase é colocada. Então olha para mim. A crase é colocada, o acento indicativo de crase é colocado. Olha para mim. Tirei até o óculos, né? Calma aí que eu vou pegar o óculos, para ficar bonitinho. Se liga só. Cuidado com esse tipo de questão no CESP. O CESP se amarra a trabalhar esse tipo de questão. O cara coloca o acento indicativo de crase, tira o acento indicativo de crase e muda de sentido. Cuidado com isso. Beleza? Muito cuidado com isso. Voltando à questão, então a número 6 está certa, né? Porque pode ou não ter o acento indicativo de crase e vai manter a correção gramatical do texto. Deixa eu mudar aqui a cor. Vamos que vamos. Próxima questão. Olha aí. CESP-UNB. Continua com o olho na telinha, hein? CESP-UNB, TJ Espírito Santo. Analista Judiciário, Taquigrafia 2011. Sabe quando a gente vai fazer essa questão? Olha para mim. Daqui a pouco. Beleza? Porque senão eu vou extrapolar o tempo. Essa questão é interessante. Tudo bem? Tranquilo até agora, regência e crase? Espero que sim. Beijo no coração. Daqui a pouco a gente volta.